Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você nesse dia de hoje. Que cada vez mais você consiga se aproximar do nosso Deus, dependendo cada vez mais dele, buscando a Ele em oração e buscando a Ele através da sua palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente nesse dia de hoje. Nossa meditação de hoje é em Tito, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O que Paulo quer nos ensinar aqui através desse versículo? Primeiramente, aqui ele está mencionando o fato de ele ser um pregador da palavra. A palavra que foi manifestada mediante a pregação que a ele foi confiada, ao apóstolo Paulo. Ele é um daqueles que anuncia as boas novas a todos os povos, pregando a nações que nunca ouviram e também pregando a pessoas que já ouviram do Evangelho, mas precisam continuar ouvindo constantemente as verdades de Deus. É interessante também lembrarmos que todos nós somos comissionados a pregar a palavra de Deus. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os. É o nosso chamado. E também Paulo nos diz que, como as nações vão ouvir, se não houver quem pregue? Todos nós somos convocados a pregar o Evangelho. E aqui Paulo está se colocando nessa posição daqueles que receberam o Evangelho diretamente de Jesus e deveriam propagar o Evangelho a outros. A pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Paulo também enfatiza o fato de Deus ter mandado ele pregar a palavra, assim como Deus nos manda hoje em dia pregar a sua própria palavra. Também devemos perceber, e aqui um aprendizado para todos nós, que devemos ouvir a pregação da palavra de Deus. Perceba novamente o versículo: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Nós compreendemos a palavra através da leitura, nós entendemos a palavra de Deus através do estudo, mas nós também podemos compreender a palavra através da pregação. A palavra ensinada. Então, devemos almejar ouvir pregações. Devemos ter o interesse constante de ir à casa do Senhor e ouvir mensagens. E sempre quando pudermos, ouvir mensagens fora da igreja, para que a nossa vida seja cada vez mais abençoada e edificada pela palavra pregada de Deus. Para que nós possamos crescer cada vez mais, precisamos ter esse contato direto com a palavra de Deus. E a maior parte de nós não tem como se debruçar por horas nas Escrituras, entendendo os versículos, estudando as passagens para poder compreender melhor. Devemos conseguir tempo para fazer isso, mas também devemos buscar ouvir servos de Deus que se dedicam, se esmeram na palavra, como o próprio apóstolo Paulo diz. Devemos nos alegrar porque Deus levanta homens que pregam a palavra verdadeira de Deus, pois eles oram ao Senhor, vão ao texto, estudam o texto, entregam nas mãos de Deus, deixam com que o Espírito Santo os use e assim eles podem pregar a palavra viva de Deus a nós que estamos ouvindo. Meu desafio para você hoje é que você almeje ouvir pregações da palavra de Deus. Que você almeje estar na casa do Senhor para ouvir os servos dele pregando,
ensinando, servindo. Nós precisamos do alimento. Nós precisamos da palavra constantemente em nossas vidas. Não podemos negligenciar isso. Precisamos estar em contato constante com a Bíblia. Precisamos estar constantemente ouvindo a palavra para que nós possamos crescer. A palavra que é manifestada mediante a pregação. A palavra de Deus se manifesta a nós quando nós a lemos, entregamos nas mãos de Deus, deixamos o Espírito Santo nos usar. E também ela se manifesta a nós por meio da pregação. Então, se dedique, quando você estiver ouvindo as mensagens do Senhor através dos seus servos, busque ao máximo se concentrar. Busque ao máximo evitar distrações que lhe façam perder o fio da meada daquela pregação, da argumentação que o pregador está usando com base na Bíblia. Busque evitar ao máximo qualquer coisa que lhe distraia de focar na palavra, de ouvir a palavra e de aplicar a palavra em sua vida. Você vai perceber que você será mais edificado, que você estará em mais contato com a palavra real de Deus, que você será mais próximo do Senhor, que você terá uma vida mais próxima dele, se você escutar a pregação. Que Deus possa lhe abençoar nesse dia de hoje.